Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo de novo na área, hoje para trazer um assunto, um conceito, na verdade, muito importante. O conceito de você entender a relação custo-benefício em qualquer área da sua vida. E quando você incorporar isso no seu dia a dia, você vai ver que vai ser muito mais fácil você administrar, quer seja o seu dinheiro, quer seja o seu planejamento em geral de tudo que você fizer. Então eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos chegando aí já, né? Dezembrão, final do ano, e eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas conseguiram colocar no papel e implementar todos os planos que elas traçaram lá no dia 1º de janeiro. Sabe por quê? Porque tem uma diferença muito grande entre planos e planejamento, tá? E você fazer a execução desse planejamento. Então, quando você faz planos, eu falo, eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero comprar um carro novo, eu quero... Isso são planos, é uma coisa generalizada, tá? Quando você faz um planejamento, você estabelece estratégias, você estabelece metas e um objetivo maior para você chegar e conquistar isso. Onde eu quero chegar? Essa é só a introdução, pessoal, para vocês entenderem essa relação custo-benefício. Isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Então, eu vou dar um exemplo aqui, no meu caso, por exemplo, dos exercícios. Eu estava numa situação em que eu precisava perder peso, eu falei, poxa, como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar melhorar minha alimentação, eu vou procurar ir à academia. Poxa, mas eu vou pesar aqui. A academia não é uma coisa legal, eu vou ter que muitas vezes acordar muito cedo, eu vou ter que fazer o sacrifício de ir até lá, eu vou ter que, mudar toda uma rotina. E aí, o que acontece? Você põe na balança os custos e os benefícios. Eu entendi, depois de um tempo, claro, que os custos que eu tinha indo à academia e cuidando da minha saúde eram muito menores do que os benefícios que eu obteria com isso. Então eu comecei a dormir melhor, eu comecei a me sentir melhor, eu comecei a produzir melhor, tudo mudou. E aí você fala assim, poxa, que legal, então eu vou continuar fazendo, não porque eu gosto, mas porque é necessário. O ponto é exatamente esse. Então hoje, no mundo mimizento, onde você, eu só quero fazer o que eu gosto, o que eu quero fazer. Não é assim. Por isso que eu acredito que a maioria das pessoas acaba ficando para trás nesse jogo aí, até do crescimento, seja ele profissional, seja ele pessoal, seja ele financeiro, entendeu? Então vamos agora para a área das finanças aí, dos investimentos. Vamos supor que você definiu aí, tem um plano de comprar um carro novo. E aí você falou, não, eu vou me planejar. Você faz aí uma pesquisa básica pelo celular mesmo, coloca lá e vê lá que você tem um carro de 200 mil, que é o seu sonho, que é uma SUV, é um carro top. E você tem um outro carro que não é uma SUV, muitas vezes é um carro até quase popular, mas que custa 80 mil. Olha a diferença, 200 mil, 80 mil. E aí você fala, poxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Alguns vão falar o quê? Não, eu quero esse de 200 mil, porque é o meu sonho, porque eu batalho, porque eu luto, porque eu trabalho todos os dias e eu quero comprar esse carro. Tá ok, não tem problema nenhum. A grande questão aí é o quê? Você vai empatar 200 mil reais, muitas vezes de um dinheiro que você ainda não se planejou para ter, para comprar um carro que vai te dar mais gasto, você vai pagar mais IPVA, você vai gastar mais com gasolina, você vai ter mais custos de manutenção desse veículo, e isso a gente não põe na ponta do lápis. Por quê? Porque você olha aquele carro, você se apaixona e quer ter aquele carro. Enquanto isso, o carro de 80 mil, ele vai te economizar esses 120 mil da diferença, e ele vai rodar, fazer uma quilometragem por litro muito maior, ele vai te dar menos manutenção, você vai pagar menos IPVA e ele vai te conduzir para o mesmo lugar do que esse de 200 mil. E aí é onde eu quero chegar, eu vou até mais longe. Aí você fala, não, racionalmente vale mais a pena realmente esse de 80 mil no momento. Quando eu puder lá na frente, eu troco ele e pego esse de 200. Ok, agora vamos lá. 80 mil reais, eu tenho 80 mil reais, se eu não tenho esse dinheiro à vista, o que eu tenho que pensar? E agora, como é que eu vou comprar esse carro de 80 mil? Eu já defini que é o carro de 80 mil que eu quero, agora como eu vou comprar esse carro? Eu tenho os 80 mil? Não, eu não tenho os 80 mil, eu tenho uma parte dele, eu tenho 40 mil, vou dar uma entrada de 50%. E os outros 40 mil eu vou financiar. Só que financiando esses 40 mil eu vou pagar 50, porque aí você vai ter os juros, em 24 meses. Ok, então vamos lá, o que eu tenho que analisar agora? Se eu financiar esses 40 mil reais e pagar esses 10 mil a mais de juros,
Se eu pegasse esse dinheiro e colocasse no investimento, quanto eu teria? Eu teria, sei lá, 10% no final de cada ano. Eu teria aí no primeiro ano 4 mil, no segundo mais 4, 8 mil reais. Só que eu estou pagando 10 a mais, né, de juros. Então eu faço o seguinte, eu ponho na balança e falo, e aí, compensa ou não compensa eu investir esse dinheiro? Ou compensa eu esperar um pouco mais e juntar mais o dinheiro para poder dar uma entrada maior, entendeu? Eu tenho necessidade desse carro hoje. Você está vendo que tudo você vai pesando custos-benefícios e as pessoas não têm esse raciocínio. Por quê? Porque dá preguiça, porque a gente não aprendeu, a gente não foi educado a seguir um raciocínio lógico de finanças, porque não interessa para o sistema. O sistema, na verdade, o interesse dele é que você vá na concessionária e fale, ó, eu não tenho nada para dar de entrada. O vendedor abre um sorriso de uma orelha a outra, o banco fica muito feliz e ele fala, não tem problema, você vai comprar aqui o seu carro de 80 mil reais sem dar entrada nenhuma. Ele só não te fala que você vai pagar 150 mil reais nesse carro. Você entendeu a lógica? E aí nós vamos para um outro patamar. Então beleza, Luiz, mas olha, eu acho melhor então, mesmo assim, eu fazer esse financiamento de 40 mil e vou pagar os 10 mil a mais, porque eu preciso desse carro para trabalhar. Ok, eu preciso desse carro para trabalhar, mas esse carro, ele vai me dar essa manutenção, ele vai me dar esse gasto a mais. O que eu vou fazer para poder compensar isso? Então, a pessoa inteligente, ela pensa da seguinte forma, bom, eu trabalho das 8 às 6. E se eu pegar nos finais de semana e eu começar a fazer o seguinte, eu vou fazer um Uber, eu vou fazer aí, pegar umas corridas que eu possa levar pessoas daqui para lá e tal. E aí a grande sacada é que várias pessoas que fazem Uber, elas acabam pagando para trabalhar, porque o custo é muito alto, ela paga tudo sozinha e ainda tem que dar uma porcentagem para a empresa. Nada contra, o negócio funciona assim, se você está bem, se você está pagando as suas contas assim, maravilha. Mas aí olha só a mentalidade, custo-benefício, o que eu posso fazer para reduzir esses meus custos quando eu estiver trabalhando com carro? Poxa, eu vou fazer uma rede de relacionamentos onde esses clientes que eu pego do Uber, eles possam se transformar em meus clientes. Então, se eles precisam do serviço de forma recorrente, sempre, eu vou combinar com eles, eu entrego um cartão meu para eles e falo, olha, me liga quando você precisar, que eu também faço trabalhos por fora. E aí, quando você criar uma rede de relacionamentos boa, você concorda comigo que você vai diminuir o custo, porque você vai estar trabalhando para você e de forma independente, não vai estar mais relacionado a um aplicativo, e você também vai crescer a sua receita. Então isso vai ajudar você a pagar o seu carro muitas vezes mais rápido, reduzir os juros, e aí você usou uma forma inteligente. Por quê? Porque você colocou custo-benefício, você trabalha com custo-benefício. E é assim tudo. Você quer ver outro exemplo? Relacionamento. Quando a gente entra em um relacionamento, você muitas vezes não conhece direito a pessoa, isso é normal para todo mundo. Conforme você vai conhecendo, você começa a pesar. Poxa, esse é o meu custo, eu abri mão um pouco da minha liberdade, eu abri mão de várias coisas, mas eu estou tendo várias outras coisas em troca. Essa pessoa é legal, eu quero ela comigo para a vida toda, nós estamos nos dando bem, ela está acrescentando, ela me faz crescer, ela me faz ser uma pessoa melhor, e aí você põe na balança. Então, quando os custos desse relacionamento ficam maiores do que os benefícios, aí você tem um conflito e muitas vezes você tem a separação. Por quê? Porque não está mais valendo a pena para uma das partes, qualquer que seja, que esse relacionamento continue. Você está entendendo onde eu quero chegar? Tudo, se você analisar custo-benefício e perder um tempo fazendo isso, você consegue chegar muito mais longe, mas muito, muito mesmo. Por quê? Porque você colhe em tudo na vida os juros compostos de um comportamento inteligente, de um comportamento bem aplicado, bem planejado e bem executado na sua vida. Isso vale para os investimentos. Então você pega lá e analisa, aprende sobre os investimentos e fala o que vale mais a pena para mim. Vou pegar aqui a renda fixa, quanto ela me dá, como ela funciona, o que eu preciso, pego lá, por exemplo, fundos imobiliários, pego uma criptomoeda, pego ações. O que vai valer aqui para mim? Eu vou mesclar, eu vou numa coisa só, como é que eu vou trabalhar aqui? Custo-benefício. E aí você vai montando. E lá na frente você vê que quando você põe mais benefício do que custos, não tem jeito, você cresce. Você acaba crescendo financeiramente. Você começa a ter esse montante muito multiplicado.
Só que isso leva algum tempo. E as pessoas têm muita dificuldade em ter paciência e entender essa questão que faz parte a resiliência de você ficar ali e da paciência de você esperar até os resultados surgirem. Mas se você estiver fazendo as coisas certas, se você estiver equilibrando bem e pensando sempre custo-benefício, você sim vai ter resultados extraordinários, não tenha dúvida disso. Tudo que você aplicar essa relação do custo-benefício e colocar isso e fazer um planejamento e executar muito bem, você vai ter sim um enorme sucesso. Quando eu aprendi isso, já era um pouquinho tarde, então hoje, sempre que eu deito a cabeça no travesseiro, uma das coisas que eu penso é, poxa, por que eu não tive essa sacada antes? Por que eu não entendi esse conceito antes? E sabe qual que é a resposta? Por que eu não tive isso? Porque eu estava na roda dos ratos, como diz o Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre, que inclusive eu já indiquei aqui. Você vai na roda dos ratos para ganhar dinheiro, pagar suas contas, pagar impostos para o governo, trabalhar de novo, pagar impostos, pagar as contas e fica nisso e não sobra nada para você crescer, para você evoluir, para você aproveitar. Então, você não tem essa educação, você tem que buscar isso por fora. Por isso que eu defendo sempre aqui, leitura, busca de bons podcasts, bom conteúdo na internet, que tem muito, principalmente no YouTube e no Google até. Entendam isso, porque essa relação custo-benefício mudou a minha vida, tá bom? Bom, esse era o vídeo que eu tinha para trazer para vocês hoje, eu espero que tenha acrescentado muito a vocês. Se o vídeo te ajudou, eu só peço que você compartilhe, deixe o like e também inscreva-se no canal. Nós temos muitos vídeos para te ajudar nessa caminhada, tá bom? Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.